Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Paz e unção a todos, eu me chamo Olívia Marta, sou a cofundadora da Comunidade Católica Apacentai, moro em Juiz de Fora, Minas Gerais e faço parte da paróquia Nossa Senhora do Líbano, no bairro Grajaú. Chegamos ao dia 16 de setembro, terça-feira, da 23ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja celebra a memória de São Cornélio e São Cipriano. Eles foram bispos e mártires. São Cornélio e São Cipriano. Eu ainda quero, é um propósito meu, gravar a vida dos santos. Fazer um pequeno vídeo contando a vida dos santos, para que a gente possa nos espelhar na vida dos santos, porque os santos são pessoas pecadoras que venceram o pecado, que se aproximaram de Deus, que abriram mão das suas vidas por amor ao Senhor e por amor ao Evangelho e pelas almas. Então, acho muito bonita a história dos santos. Então, eu quero uma hora também, quando tivermos um pouquinho de tempo, não vai ser para mim, vai ser para Deus, e eu quero estar gravando também uma reflexão sobre a história dos santos. Reza por mim, tá? Para que eu possa conseguir fazer mais esse trabalho de evangelização. Amém? Nós estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Espírito Santo de Deus. O que vamos fazer juntos hoje? Vamos refletir o Evangelho, está no livro de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Grande multidão da cidade a acompanhava. Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Então Jesus disse: jovem, eu te ordeno, levanta-te. O que estava morto sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós, e Deus veio visitar o seu povo. E a notícia do fato espalhou-se pela Judéia inteira e por toda a redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos aos pequenos detalhes. Eu gosto dos pequenos detalhes. Evangelista Lucas, ele foi citando pedacinho por pedacinho. Jesus dirigiu-se a uma cidade chamada Naim. Era uma cidade com poucos habitantes, era uma cidade pequena. Ele estava indo com seus discípulos e uma grande multidão acompanhava ele. Quando chegou à porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, e sua mãe era viúva. Levavam um defunto, ele era filho único e a mãe dele era viúva. O que significava isso? Essa mulher estava entregue ao, entre aspas, Deus dará. Por quê? Quem comandava a casa era o pai ou o marido, né? O chefe da família era um homem. Ele era o pai, o esposo, o pai, e as mulheres eram submissas a ele. Ah, meu pai morreu, mas ficou os meus tios. Elas eram submissas a eles. Meus irmãos, eu tinha vários irmãos, meu pai morreu e os irmãos tomaram conta da casa. E nós somos submissas a eles. Eu casei e tenho meu marido e tenho um filho. Meu marido morreu e meu filho eu sou submissa a meu filho e ele é o chefe da casa. Enquanto ela tem um filho homem vivo ou ela tem um marido vivo, ela está sob a guarda dele e ninguém podia mexer com ela. Mas essa mulher, ela era viúva e só tinha um filho e o filho dela morreu.
Então ela estava à mercê da sociedade, ela ia perder tudo que ela tinha. O que Jesus fez? Ontem nós celebramos Nossa Senhora das Dores, ela estava ao pé da cruz de Jesus, aos pés da cruz. E por que Jesus teve preocupação com a sua mãe? Entregou Maria para João, para que Nossa Senhora não ficasse à mercê da sociedade, porque ela já não tinha marido e o filho dela estava morrendo. Ela ia ficar sozinha, como essa mulher aqui. E Jesus, ao ver essa mulher, ele teve compaixão dela. O que significa a palavra compaixão? Significa sofrer junto com a pessoa. Jesus sofreu junto com essa mulher. Ao vê-lo, o Senhor sentiu compaixão para com ela e lhe disse: não chores. Olha, essa mulher estava indo sepultar o seu filho único que tinha morrido, era um jovem, não se sabe de que ele morreu, mas o fato era que a multidão estava indo com ela. As pessoas estavam sofrendo junto com ela. Os discípulos de Jesus, quando chegaram, também ficaram com pena dela, estavam sofrendo junto com ela. Sabiam o que ia acontecer com ela depois que ela sepultasse o filho dela. Gente, o velório é uma coisa muito triste, muito triste. Você está se despedindo de um ente querido seu. E os seus amigos, sua família toda está ali com você. Imagina uma mulher que está sepultando um filho, que é o caso dela. Então, a família está ali, os amigos estão ali, todo mundo está próximo dela, né? Se o velório foi dentro de casa, está todo mundo junto dela. Naquele período em que ela está velando o corpo do filho, ou do marido, ou do seu ente querido, as pessoas estão próximas. Mas depois que sepulta, cada um vai para um lado. As comadres, alguém ainda pode ir lá ainda para lavar uma roupa, arrumar uma cozinha, mas daí a pouco cada um vai caçar o seu, vai voltar para o seu quadrado, para sua família, para sua casa, e aquela pessoa vai ficar sozinha. Não é assim? Com a sua dor, com a sua perda, ainda mais ela sozinha, né? Ela ia sofrer muito. Ali ela estava, vamos dizer assim, com o sentimento congelado. Ela congelou o sentimento dela para viver aquele momento. Daí a pouco ela ia descongelar e ela ia viver aquela dor, né? Se ela não tivesse um suporte, uma firmeza, ela poderia talvez não aguentar passar por esse momento de dor. Jesus, tendo compaixão dela, aproximou-se, tocou o caixão e os que o carregavam pararam. Por quê? Porque quando você tocava no caixão onde tinha um morto, você se tornava uma pessoa impura. E você precisava, depois disso, procurar o sacerdote para se purificar. Por que eles faziam isso? Por que você ficava impuro? Porque hoje, gente, a gente tem ciência, tecnologia, né, medicação, tarará, tarará. A pessoa que morreu, ela é preparada para receber, né, o toque de outras pessoas. A doença que aquela pessoa morreu, dependendo da doença, né, o caixão fica aberto, né, a família toca, chora, né? Mas naquele tempo, você não sabia de que a pessoa morreu e a doença podia ser contagiosa. Então você não podia tocar no morto. Só quem tocava, só uma ou duas pessoas podiam tocar. E essas pessoas depois elas precisavam procurar um sacerdote para ver se elas não ficaram contaminadas com a doença e se purificar. E Jesus, quando toca no caixão, eles param. Jesus não podia tocar no caixão, mas ele tocou. E quando ele toca no caixão, ele vai falar com o jovem: jovem, eu te ordeno, levanta-se. Nem o jovem nem a viúva tem nome, mas eles pararam para escutar Jesus. E vai dizer que na mesma hora o jovem o que estava morto, que não tinha nome, sentou-se e começou a falar. Imagina, ele está lá. Eu deitei, dormi e acordei.
O que está acontecendo? Por que você está sendo levado aqui? Oh, você está sendo levado porque você estava morto, Jesus te ressuscitou. Oh, meu Deus, oh, minha mãe. E a mãe abraçou o filho que estava vivo de novo, com saúde, não se sabe qual a doença que ele tinha, mas ele não tinha mais. E aí a mãe voltou para casa feliz da vida, porque o pesadelo dela acabou, a dor dela foi cessada. Gente, Jesus veio, foi para isso, para tirar essa dor do nosso coração. Ô Marta, mas todas as pessoas passam por esse momento de dor de separação. Passa. E Jesus não vai ressuscitar. Morreu? Aí eu vou ali e ressuscito. Ninguém morria. Nós temos que pensar, gente, na ressurreição da vida eterna. Nós vamos sepultar os nossos, sim, nós também vamos ser sepultados, mas nós temos que estar de olho na ressurreição eterna, na vida eterna, onde nós vamos estar com os nossos, né? Aqui Jesus fez um gesto de compaixão, ressuscitou o filho daquela dona, né? Para mostrar o poder de Deus, como Deus ama o seu povo. Jesus veio para isso. E hoje Jesus também pode nos ressuscitar. Ressuscitar essa pessoa que está dentro de um quarto, que não sai mais para fora, que está com depressão, que está com angústia, que está sofrendo, com tristeza, porque enterrou uma pessoa, sepultou um ente querido e está sofrendo ainda por causa da dor desse ente querido. Gente, Jesus pode hoje também falar com esse jovem dentro da sua casa, esse jovem que não sai do quarto. Jovem, eu te ordeno, levanta-te, saia desse quarto, abra a janela, vai viver a sua vida, vai para uma faculdade, vai trabalhar, vai, né? Jesus pode. Levanta, em nome de Jesus, levanta, levanta, em nome de Jesus e anda. Jesus pode. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido. É isso. Jesus pode hoje ressuscitar essas pessoas que estão mortas-vivas, com depressão, com angústia, doentes, com câncer. A gente não sabe, mas que já se entregaram. Não quero mais viver. A pessoa morreu, morri junto. Não quero mais, não. Deixa Jesus tocar em você hoje. Toca, Jesus. Toca nessas pessoas que precisam sair do sepulcro, sair desse lugar onde elas estão. Jesus hoje quer tocar em você. Ele quer tocar. Deixa Jesus tocar em você também. Todos ficaram com muito medo e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta apareceu entre nós e Deus veio visitar o seu povo. Jesus está no meio de nós e Ele também quer tocar em mim e em você. Aqui vai dizer que a notícia se espalhou de boca em boca. E hoje Jesus pode usar as redes sociais e você pode usar suas redes sociais para anunciar um Jesus que é o Deus dos vivos e não o Deus dos mortos. Amém? Se você precisa hoje pedir a Jesus, precisa que alguém na sua casa saia do sepulcro, clame por Jesus. Ore por essa pessoa, peça a Jesus para tocar. E Jesus vai tocar e vai curar essa pessoa. Amém? Desejo que você tenha um dia maravilhoso na presença do Senhor, que o seu dia seja maravilhoso, que você possa se sentir também ressuscitado pelo Senhor. Nós estivemos aqui reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.